Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Continuando o estudo sobre mediunidade, nós vamos ver um item interessante: obsediado e obsessor. Bom, esse ano de pandemia, né? Ano de 2020, 2021, nós não temos participado de reuniões mediúnicas, mas durante muitos anos, na minha participação nessas reuniões, eu nunca tive uma atitude assim de crítica ao obsessor. Eu nunca achei que ele era o bandido da história e o obsediado, a pobre vítima, né? Aquele que sofria as consequências de uma coisa que ele não sabia que ele sofria injustamente. Eu nunca tive isso na minha mente. Eu sempre achei que eram duas pessoas que necessitavam muito de amor e que geralmente os papéis obsessor e obsediado, a gente não sabia claramente quem era um e quem era outro. Por quê? Todos são filhos de Deus. E quando a gente entende um pouquinho mais a história de vida dessas duas pessoas envolvidas, obsessor e obsediado, os papéis se misturam. Não existe muito nitidamente quem é a vítima e quem é o algoz. Nós vamos dar algumas dicas aqui, né, de quem é um e quem é outro, mas não se esqueçam, ambos são filhos de Deus, criados para serem auxiliares da criação. E se momentaneamente eles se desviaram do caminho, é uma questão momentânea, não é para sempre. Eles vão retomar o seu caminho, o seu aprendizado e se tornarem ferramentas na obra maior de Deus. Então, o obsessor. Quais são as características do obsessor? Ele busca influenciar mentalmente o obsediado com a expectativa de dominar-lhe a razão e os atos. Eu lendo isso, eu me lembro de uma série de pessoas encarnadas que fazem o mesmo, tá? No meu entendimento, são obsessores encarnados. Fazer o quê? É alguém que sofreu de forma drástica, desequilibrando-se com a dor. Não é à toa que ele está lá. Se ele estivesse muito feliz da vida, em paz com ele mesmo, e não ia perder tempo de estar atormentando, atazanando a vida de alguém. Como eu digo sempre, pé de chuchu não dá manga. Se eu tenho a dor, se eu ofereço a dor, se eu transmito a dor existe dentro de mim. Pode ter sido vítima de crueldades sofridas em vidas passadas. Então é assim, você me atormentou, agora eu atormento você. Ou é o familiar ou amigo abandonado, prejudicado ou traído. Isso é triste, é doloroso. Quando nós vemos a história do obsessor, eu, pelo menos na grande maioria das vezes, sinto uma profunda compaixão por ele, porque é alguém que comeu o pão que o diabo amassou, né? Geralmente nas mãos daquele que se coloca na posição de vítima e que exige que esse obsessor seja afastado, porque ele é apenas uma pobre vítima das circunstâncias. É uma alma necessitada de orientação, encaminhamento, amor e educação. Então, se durante um trabalho de desobsessão nós procuramos convencer esse obsessor a se afastar do obsediado, não é porque a gente acha que o obsediado seja uma pessoa que está sofrendo injustamente, é porque a gente se compadece e vê nesse obsessor o que nós já fomos, muitas vezes o que nós somos, e dentro de nós existe esse impulso, esse movimento de ajudar, de amar, de educar e querer que ele não sofra mais. Obsessor e obsediado são enfermos intimamente envolvidos numa trama de mágoas e ausência de perdão. Quando eu não perdoo e quando eu quero me vingar, eu que sofro. O sofrimento que eu acho que eu estou impingindo a alguém,
na verdade eu estou fazendo com que eu mesma sofra. Há espíritos que procuram prejudicar por inveja ou ciúme. Ele vê você, tem ódio de você, porque ele não foi com sua cara. Acontece. Outros, porque são contrários a certas ideias, princípios ou religiões. Eu já vi comunicações de espíritos que têm ódio do espiritismo. A religião dele é que é a boa. Então ele persegue simplesmente porque você é espírita. Acontece. Não é sempre uma história envolvida, né? Mas quando tem uma história envolvida, é muito mais complexa a situação. Como é que é agora o obsediado? Recebe sugestões mentais e as acolhe. Bom, se vier um espírito, né? Eu tenho um problema, eu tenho aversão à bebida alcoólica. Aversão, tá? Não critico quem bebe, pode beber do meu lado, não tem problema nenhum, não me causa problema nenhum. Eu não consigo beber absolutamente nada. Então, se vier um espírito obsessor, ficar na minha cabeça, bebe cerveja, bebe mais, bebe, ele vai perder o tempo dele, porque como eu tenho essa aversão, é nunca que eu vou conseguir beber, nem que eu queira. Eu não acolho aquela ideia. Então, quando nós fazemos alguma asneira e dizemos que é um espírito obsessor que está nos impulsionando, ele impulsiona, mas quem faz somos nós, porque nós acolhemos, né? Nós acolhemos isso. Então, um dos muitos defeitos que eu tenho, se esse espírito vier e começar a cultivar, a insuflar, nossa, vai ser um Deus nos acuda. Por quê? Porque eu dou guarida, eu abrigo essa ideia porque ela existe dentro de mim. Pode ser obsediado o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Ele bateu, deu porrada nesse obsessor, agora ele está tomando porrada. Pode ser o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder. Então, quando eu estava no mundo dos espíritos, uma história, tá? Não vão levar o pé da letra. Eu participava de um grupo que perseguia violentamente o espiritismo. Tinha umas ideias legais, estava lá perseguindo, nossa, eu era super importante. Aí eu caí em mim, falei, fiz bobagem. Pera um pouquinho aí que eu quero encarnar para dar uma acertada na minha vida. Aí eu encarno. Eu não quero mais participar daquele grupo porque eu vi que está errado. Eles vão ir, filhinha, é igual lá da máfia. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Você acha que você vai sair daí? É gangue, não pode. Como é que você vai sair? Vem aqui, clic, 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 volta com a gente. Então eles querem me obrigar, né, nessa historinha, não vão levar a sério, né? Nessa historinha, eles querem me obrigar. Aí tem um processo obsessivo que precisa ser separado. A pessoa não quer mais continuar naquela coisa que ela fazia e que sabe hoje que é errado. O enfermo espiritual de agora foi, em muitos casos, o responsável pelo descaminho de outrem. Então, pisou no tomate, fez a outra pessoa errar, agora ele quer vingança. Obsessor e obsediado não são estranhos entre si. Obsessor e obsediado são enfermos da alma em busca de soerguimento espiritual. Portanto, meus queridos, minhas queridas, não basta ir num centro espírita, num terreiro de umbanda, candomblé, né? Ou numa igreja onde ele sofre um processo de exorcismo para se livrar do obsessor. Se você, meu querido, minha querida, não se modificar, não se transformar, a coisa não vai adiante. É por isso que faz parte do trabalho de desobsessão algumas coisas. Evangelização. A pessoa precisa se transformar, tendo como base os ensinamentos de Jesus. Evangelho no lar, para que o ambiente seja propício para um ressurgimento espiritual. Passes. Por quê? Para retirar a energia negativa
e colocar energia positiva. Cultivo da prece, da oração e auxílio ao próximo. Se eu quero ser ajudada, o primeiro passo que eu preciso é ajudar. Se eu fico no meu cantinho, ó céus, ó vida, ó dor, ó azar, ó tristeza, isso não vai dar certo. Alguém, por favor, tire esse irmãozinho de perto de mim. Não vai nunca resolver o processo de obsessão. É por isso que às vezes a gente vê em grupos de desobsessão, a pessoa não vai para frente, não segue. Se tira um obsessor, vem outro, e parece que a fila anda e ele continua nesse ó céus, ó vida, ó azar, ó tristeza, porque ele não entendeu sua parcela de responsabilidade, primeiro, no que ele está sofrendo, segundo, no tratamento, né? Será que ele realmente está empenhado em se curar ou ele prefere ficar no papel de pobre vítima? Fica a sugestão. Se não se transformar, o processo obsessivo continua. Se não for por aquele, vai ser por outro e a coisa não para. Até a próxima. Muito obrigada.